É o que nós oramos em nome de Jesus, amém. Presta atenção aqui, irmãos, irmãs, amadas do Senhor. A Bíblia diz que quem é de Deus, ouve a palavra do nosso Deus. Este versículo lido nos traz 3 promessas gloriosas de Deus para as nossas vidas. A primeira promessa é que o versículo lido nos traz menção é de que ao vencedor, quem é o vencedor senão aquele que vence as dores, que vence as tentações proporcionadas por este mundo? Quem é o vencedor senão aquele que vence as provações, os problemas, as adversidades, no nome do Senhor Jesus Cristo? Então essas promessas são endereçadas, direcionadas ao vencedor. Há algum vencedor, alguma vencedora aqui nesta noite? 3 promessas, amados. Primeira promessa que o texto nos faz menção é de sermos vestidos de vestes brancas no dia em que nós estivermos diante do Senhor na eternidade. Sermos vestidos de vestiduras brancas. Segunda promessa de Deus, ele diz que eu confessarei o seu nome diante do Pai e diante dos seus anjos. Olha que privilégio, irmãos. Por isso que vale a pena nós confessarmos Jesus Cristo como Senhor da nossa vida. Se há alguém aqui que ainda não fez confissão de que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, então esta é a noite de você fazer essa confissão, que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Vamos fazer isso. Levanta a sua mão direita e diga: Jesus, o Senhor é Senhor sobre a minha vida. Amém. Diz que o Senhor confessará o nosso nome diante do Pai e também diante dos seus anjos. Mas a terceira promessa, irmãos, é tremenda, que o Senhor Jesus nos promete dizendo que de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Alguém disse que o livro de Deus não tem rasura. Deus não é aquela pessoa que às vezes você inicia-se num momento de amizade e essa pessoa pisa na bola com você, faz algo que não te agrada e você vai lá, risca o nome dessa pessoa do seu livro. Deus não é assim. Está dizendo que Deus, amados irmãos, de modo algum riscará o nosso nome do livro da vida. Mas pastor, o que é o livro da vida? O livro da vida é o livro onde estão os nomes registrados daquelas pessoas que hão de herdar a salvação no Senhor Jesus. Você é salvo? Não me responda. Você tem certeza, amado irmão, amada irmã jovem, que o seu nome está escrito no livro da vida? Você tem essa certeza lá no seu íntimo, que de fato você entregou a sua vida para Jesus? A Bíblia diz que toda aquela pessoa que se rende, que se entrega ao Senhor, o seu nome é escrito no livro da vida. No livro da vida, como eu disse, estão registrados todos os nomes, irmã Geni, de todas aquelas pessoas que hão de herdar a salvação por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos várias menções acerca do livro da vida. Eu vou citar aqui apenas 3 passagens
que nos fala acerca do livro da vida. Lucas capítulo 10 nos menciona que Jesus, ele reúne 70 dos seus discípulos. E Jesus, então, reunido, ele dá uma ordem para esses 70 saírem de dois em dois, pelas vielas, pelos cantos, pelas regiões, pregando, anunciando o reino de Deus. Jesus dá mais duas ordens para esses 70 de dois em dois, dizendo: olha, curai enfermos e expulsai demônios. Presta atenção, esses 70, seguindo esta ordem do Senhor Jesus, sai em todos os vilarejos, em todos os cantos da Palestina, anunciando o reino de Deus, curando os enfermos e também expulsando demônios. E diz, irmãos, que agora eles retornam dessa comissão dada pelo Senhor Jesus. Eles vão agora cheios de folguedo, tomados de alegria, em êxtase. E eles chegam diante do Senhor Jesus, eufóricos, alegres. Diz o texto que eles regressaram possuídos de alegria. Olha a expressão, possuídos de alegria. É aquela alegria, irmãos, intensa. É aquela alegria completa. Por que eles estão retornando alegres? Diz o texto que eles voltaram alegres porque impunham as mãos sobre os enfermos e os enfermos então eram curados. Porque eles estão alegres, porque eles estão anunciando o evangelho e as pessoas estão aceitando a mensagem da palavra de Deus. Porque eles estão voltando alegre, porque eles impunham as mãos sobre as pessoas possessas de espíritos malignos, e essas pessoas imediatamente são libertas, no nome do Senhor Jesus Cristo. É assim, que quando nós fazemos a obra de Deus, amados, e tudo está concorrendo bem, o nosso coração também é tomado de alegria, nós nos alegramos por realizarmos a boa ação em prol do reino de Deus. Eles retornam possuídos de alegria, dizendo: olha, eu vi a Satanás caindo do céu como relâmpago. E aí Jesus então disse para eles: eis aí, eu vos dei autoridade para pisardes em serpentes, em escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Acabou a mensagem de Jesus? Não. De repente Jesus volta-se para eles e diz: ei, não obstante, alegrai-vos porque os enfermos são curados. Não alegrai-vos porque os demônios são expulsos, os espíritos malignos vos submetem, mas alegrai porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Essa, irmãos, tem que ser a maior alegria de cada um de nós, maior privilégio que uma pessoa possa ter, irmãos, nessa vida, é de ter o seu nome escrito no livro da vida. Nada se compara, irmãos, termos o nosso nome arrolado nos céus, diferente daquelas pessoas que se afastam do Senhor. Diz o profeta Jeremias que o nome dessa pessoa é escrito no chão, e no chão qualquer coisa apaga. Mas quando o nosso nome é escrito no livro dos céus, o próprio Deus diz que jamais, de forma alguma, eu riscarei o seu nome do livro da vida, amados irmãos e amadas irmãs. Filipenses capítulo 4, versículo 3, também é uma outra passagem que nos mostra Paulo aqui elogiando seus companheiros por ter permanecido fiéis, e ele diz: sim, peço a você, leal companheiro de julgo, que os ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do evangelho,
com Clemente e meus demais cooperadores. E ele encerra dizendo: cujo os nomes estão escritos no livro da vida. Irmãos, que privilégio é termos o nosso nome escrito no livro da vida. Há uma outra passagem, e essa passagem agora está em Apocalipse, que nos fala acerca do dia do tribunal de Deus, do dia do grande julgamento, o juízo de Deus será exercido. E João, em Apocalipse capítulo 20, no versículo 11 até o versículo 15, ele diz: eu vi um grande trono branco, aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, não se achou lugar para eles. E aí João também diz: eu vi os mortos, os grandes, os pequenos, postos diante do trono branco. E aí João também diz: eu vi e abriram-se livros, ainda outro livro, e abriu por último o livro mais aguardado, que era o livro da vida. Foi aberto o livro da vida, e diz que os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. 13 diz que deu o mar, os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E aí João encerra dizendo: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse alguém, como diz aqui, diz o texto, que será lançado no lago de fogo. Então vejamos bem, irmãos, que o maior privilégio que uma pessoa possa ter nessa vida não é ter o seu nome naquela calçada da fama em Hollywood, calçada da fama, onde as pessoas se matam para terem os seus nomes escritos ali. Nada se compara, irmãos, termos o nosso nome registrado nos céus, nem no livro do Guinness Book. Nada se compara, irmãos, ter o nosso nome arrolado na eternidade. É um grande privilégio para aqueles que são lavados e redimidos no sangue do Cordeiro. Alguém definiu que existe 3 maiores tragédias na vida de uma pessoa. Alguém definiu que existe 3 maiores tragédias na vida de uma pessoa. Vamos para a primeira tragédia. Primeira tragédia é viver neste mundo sem ter vivido com Cristo. Quantas são as pessoas que estão vivendo sem Cristo neste presente momento? E quantas pessoas que você já conhece, que talvez começou a trilhar os caminhos andando com Cristo, mas hoje não anda mais. Essa, irmãos, é uma das maiores tragédias, a pessoa viver neste mundo uma vida afastada do Salvador, que é Cristo. Será que há alguém aqui nesta noite que ainda está vivendo sem Cristo? Mas pastor, eu já tenho a minha religião, eu já sou isso, eu já sou aquilo. Irmão, eu não estou falando da sua religião ou da sua religiosidade. Estou falando se você de fato está vivendo com Cristo nesses dias. Está vivendo você intimamente ligado com Ele? Está realmente enraizado, enxertado na pessoa de Cristo nesses dias? Segunda tragédia é sair deste mundo sem ter
a certeza da sua salvação. Quantas são as pessoas que estão vivendo até mesmo dentro de um sistema religioso, mas que ainda não tem certeza de salvação, não sabe o motivo que levou a Cristo ser entregue naquela cruz do Calvário, não compreendeu ainda a dimensão excelsa da graça deste Deus. Há uma música que diz: você pode até viver sem Cristo, triste é morrer sem Cristo. Essa, irmãos, é uma das maiores tragédias, a pessoa falecer, morrer sem a certeza da sua salvação, sem ter vivido com Cristo, sem ter entregue a sua vida na totalidade do seu ser a Cristo. E a terceira e última tragédia é morrer sem ter o seu nome escrito no livro da vida. 3 tragédias. Essa palavra, irmãos, é apelativa a cada um de nós que está nesta noite. Nós estamos vivos hoje, mas não sabemos qual será o último dia nosso nessa terra. Pastor, mas eu sou jovem. A morte não escolhe idade, a morte não escolhe classe social, não escolhe cor. A morte, ela pode chegar a qualquer momento a cada um de nós. Para isso, é necessário que vivamos com Cristo. É necessário que partimos deste mundo com a certeza da nossa salvação em Cristo Jesus. É necessário, irmãos, que morremos com a certeza de que o nosso nome está escrito no livro da vida. Se o seu nome não está escrito no livro da vida, o seu nome pode ser escrito hoje. Como, pastor? Simplesmente, irmãos, se rendendo totalmente a Cristo, entregando a sua vida para Ele. Não é isso o conselho do Salmo 37? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. A nossa vida, irmãos, ela precisa ser entregue na totalidade a Cristo. Hoje pela manhã, ministrando a palavra para os irmãos, eu falei algo curioso que aconteceu comigo enquanto eu pastoreava na cidade de Ubá. Eu fui evangelizar um dos bairros mais perigosos, ali da cidade de Ubá, onde eu pastorei 2 anos. Era o bairro chamado São Domingos, e era costume todas as tardes eu pegar alguns jovens da nossa igreja, alguns irmãos e irmãs, e saírem pregando de casa em casa. Certa feita eu encontrei um jovem, e eu comecei a anunciar a salvação para ele, falar de Jesus, da salvação bendita pela graça. Ele simplesmente relutou dizendo: pastor, eu não preciso agora, não preciso entregar minha vida para Jesus, eu estou muito jovem, isso aí de ser crente é coisa para pessoas idosas. E eu falei: tudo bem, fica ao seu critério escolher ou não. Mas em outro lá, passando para outra casa, agora eu tive a oportunidade de visitar uma senhora idosa, juntamente com seu esposo. Anunciei a mesma palavra de salvação para essa senhora e para esse senhor. E para minha surpresa, quando eu perguntei: vocês aceitam essa verdade? Querem viver com Cristo os últimos dias da sua vida? E eles me falaram: pastor, isso é coisa para jovem, isso não é coisa para nós. Veja, irmãos, como as pessoas têm se afugentado do Evangelho, como que as pessoas têm rejeitado com facilidade tamanha salvação que está tão acessível a cada um de nós. Sim, a salvação, amados irmãos, está acessível a cada um de vocês aqui nesta noite. Eu poderia estar aproveitando essa ocasião para trazer uma mensagem ao Dia dos Pais. Não, a maioria aqui são jovens. E talvez há quem esteja em nosso meio que ainda não é salvo, que ainda não entregou a vida para Jesus, ainda talvez faça parte de um sistema religioso, mas ainda não está convicto da sua salvação em Cristo. Qual é o passaporte, pastor? João capítulo 3,
nos fala que aquele que não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Passaporte para a vida eterna, o passaporte para termos o nosso nome registrado no livro da vida, é simplesmente a regeneração. Nascer de novo, foi o que Jesus, de certa forma, disse para Nicodemos. Aquele homem que era estupefato na lei de Deus, na Torá, nos salmos e nos profetas. Ele chega até Jesus em certa hora da noite e diz: Senhor, ninguém pode fazer os sinais se Deus não for com ele. E aí Jesus disse: Nicodemos, eu te digo uma coisa, se não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. E aí Nicodemos fica em parafuso: mas como é esta nascer de novo? Porventura pode eu, velho, voltar ao ventre da minha mãe e ser gerado? Jesus disse: não é isso, Nicodemos. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. O vento sopra onde quer, e este vento, irmãos, está sendo soprado sobre as nossas vidas nessa noite. É o vento da presença do Espírito Santo, por meio da palavra. É Ele quem produz a regeneração, o novo nascimento nas nossas vidas. É necessário vos nascer de novo. Só assim, irmãos, para termos o nosso nome escrito no livro da vida. Eu volto a dizer, há algo trágico na sua vida, é você viver no presente momento, sem a certeza de que o seu nome está rolado nos céus. Para se ter isso, é necessário viver com Cristo, é necessário se render a Cristo, com a totalidade do seu ser nesta noite. Apocalipse, no versículo 5, no capítulo 3, o Senhor continua dizendo: ao vencedor. Não é para qualquer pessoa, é para quem vence. Vence, irmãos, as tentações que este mundo tem ofertado. Vence, irmãos, as tribulações que têm sobrevindo contra a igreja nesses dias. Vence tudo aquilo que, de certa forma, Satanás coloca como atrativo à sua frente, jovem, tentando desviar o seu foco, te afastar dos caminhos da salvação. São os vencedores. E aí João diz que somente os vencedores, estes sim, serão vestidos de vestiduras brancas. Isso denota a santidade de Deus, isso denota o juízo de Deus sobre as nossas vidas. Diz mais, que o nosso nome será escrito no livro da vida, e o próprio Senhor diz: o seu nome jamais será apagado, e eu confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos que estás nos céus. Você possa tomar posse dessa palavra, meu irmão. Se você que aqui está nessa noite ainda não tem certeza da sua salvação, eu te digo, em João capítulo 3 diz que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira, que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Eu te digo, Efésios capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos, mediante a vossa fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Eu digo, Romanos capítulo 5, versículo 1, justificado, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu queria que você se colocasse de pé no seu lugar nesta noite. E você que ouviu essa palavra, se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Triste será para quem ainda não tem o seu nome escrito no livro da vida. João ainda diz: eis que venho sem demora, comigo está o galardão, e que tendo para retribuir cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o fim, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, sim, para que lhe assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas.
Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar essas coisas à igreja. Eu sou a raiz, a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva diz: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, e a quem quiser, receba de graça a água da vida. É de graça. Pastor, o que fazer para ter o meu nome arrolado nos céus? Pela graça. Você não precisa pagar, você não precisa fazer sacrifícios algum. O sacrifício primário foi satisfeito, realizado há mais de 2000 anos naquela cruz. Por isso que está dizendo: quem quiser, receba de graça a água da vida. Fecha seus olhos agora. E eu tenho certeza que há alguém aqui que ainda não entregou a vida para Jesus, que ainda não se rendeu a Jesus, que ainda não fazem parte do grupo chamados vencedores. Vencedores são aqueles que vencem dores, decepções, ilusões, frustrações, tentações, provações. Quem quiser, beba de graça. A salvação é de graça. Eu estou pregando salvação nesta noite, irmão. Estou pregando que Jesus salva a sua vida. Eu estou pregando que quando você se rende, você dá uma resposta ao Evangelho. O seu nome é escrito lá nos céus, no livro do Cordeiro. De lá, irmãos, ninguém te apaga. De lá ninguém te tira. Jesus disse que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Ó jovem, entrega a sua vida para Jesus nessa noite. Ó irmã, está tu ainda vivendo sem Cristo? Entrega agora a sua vida para Ele. Deixa Jesus, seu autor da vida, da salvação, no seu interior nesta noite. Coloca a mão no seu coração, todos. Nós vamos orar neste momento. Aleluia. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, vem, Senhor. Maranata. Ora, vem, Senhor Jesus. Pai amado e Pai santo, a tua palavra, Senhor, de salvação foi pregada nesta noite. Falamos, meu Deus, de quão trágico é viver sem a tua presença nesta terra. Trágico maior ainda é partir desta terra sem termos o nosso nome escrito no livro da vida. Portanto, Pai santo e Pai bendito, perdoa os pecados nesta noite. Esse jovem, esta jovem, esse irmão, essa irmã que está se entregando a Ti, se rendendo a Ti, ouviu com afinco a Tua palavra, Senhor. Perdoa os pecados e escreva o nome dele, o nome dela, no livro da vida nesta noite. E seja alcançado em graça, alcançado pelas Tuas mãos salvadoras. Assim, ó Deus, nós oramos, entregando cada um nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Você pode dar uma salva de palma ao autor da salvação. Aleluias. Glória a Deus. Podeis assentar, amados irmãos.